E hoje estamos aqui para um super bate-papo com Andréia Gomes, falando sobre experiência do cliente. E Andréia, seja muito bem-vinda ao quadro É Sobre Isso. Fiquei muito feliz. Saiu nesse frio para vir gravar. Então, vamos contar aí pro pessoal um pouquinho sobre a sua bagagem, que é mais de 25 anos, né? Sobre clientes. Exatamente. Obrigada mais uma vez pelo convite. Aqui tá mais quentinho do que lá. Sim. Aqui tá mais aconchegante, mas tudo é uma experiência. Foi muito bom. Eu trabalho há 25 anos, esse ano eu completo 25 anos de carreira de atendimento ao cliente, sempre trabalhei com atendimento ao cliente. Eu comecei há muitos anos atrás, nos anos de 1999, entre 2000, como ainda era Telesp. Não era nem telefônica ainda, eu contava ficha. A Telesp é em Campinas, não era? Ela tem em Campinas, ela tem em São Paulo, ela tem em vários pontos, porque ela era, agora, depois da privatização, que virou telefônica, né? Mas quando eu entrei, foi bem na época da privatização, então eu ainda contava ficha. Eu falo que o pessoal antigo nem lembra mais o que é ficha, né? E tinha depois os cartões. Né? Aí já é moderno, né? Aí eu colecionava isso. Tinha vários temas, daí foi modernizando. Antigamente o orelhão era de cimento, não sei se ainda pegaram, que era de concreto, com o símbolo da Telesp, veio a telefônica e ficou mais colorido, ficou aqueles orelhões mais coloridos, e sempre atendendo o cliente. Eu comecei como atendente lá no balcão, de atendimento de ficha, de cartões, depois eu fui para o atendimento telefônico, mas sempre ligado a resolver o problema do cliente. Eu sempre digo que o atendimento ao cliente é como você pode satisfazer a vida de alguém todos os dias, porque alguém todo dia que te procura está com algum problema e você consegue se dedicar e resolver aquele problema. E qual é o maior desafio nisso que você enxerga assim? É realmente ter uma escutativa, é você realmente escutar o que o cliente quer, porque às vezes ele tá tão nervoso que às vezes ele sabe exatamente o que ele quer às vezes transmitir. Ele tá tão nervoso que ele só quer às vezes gritar, e às vezes é difícil você satisfazer alguém que às vezes naquele momento ele nem sabe o que ele quer de fato. Então a experiência do cliente também é um autoconhecimento, porque você também precisa ter um controle emocional muito grande para você saber lidar com essas adversidades. Você sabe que você tocou um ponto muito importante, que tem empresas hoje que quando o funcionário entra dentro dela, ele muda o nome. Então você não é mais a Gisele, você é a Paula ou a Valéria, alguma coisa assim, porque às vezes é tão pesado o atendimento, às vezes as pessoas julgam tanto que para a pessoa não levar para o pessoal dela, para o CPF dela, muitas empresas mudam o nome do funcionário dentro dela, tipo call center, muitas grandes empresas que têm aquele atendimento pesado, que às vezes é muita reclamação, para que a pessoa não leve para o pessoal, que às vezes o cliente xinga, briga. Ele fala, vamos mudar seu nome, agora você não é mais a Gisele, você é um outro nome de pessoa para você não absorver aquilo. E tem que ter no final do dia, ou a cada trimestre, ou a cada semestre, dependendo do porte da empresa, uma descontração. Levar os funcionários para um outro lugar, brincar com eles, porque o atendimento ao cliente você todos os dias sai da sua casa falando assim, meu Deus, hoje eu vou ser xingado. Porque, teoricamente, é isso. Mas isso pensando nessas empresas que têm esses atendimentos. Mas falando de uma experiência do cliente mais consultiva, mais estratégica, como que... Eu acho que isso se cria com o tempo, vai depender da empresa. Mas quando você fala atendimento, geralmente tem um atendimento ou pelo chatbox, que hoje tem, que é o copiloto, ou você atende, mas você tem. Para você criar esse atendimento mais humanizado, vai depender do ramo. Por exemplo, quem trabalha no banco, dificilmente você vai ter o contato direto com o cliente. Mas se você tem uma empresa, concessionárias de carros, empresas de atendimento mais humanizado, que o cliente vai até lá, aí você consegue ter mais. Porque daí você chama o cliente, você bate um papo com o cliente, você conversa, você vê o cliente, né? Desde a recepção, a moça da limpeza, ao atendimento final, tudo isso tem que passar por um treinamento. Porque se a pessoa já entra na recepção, ele já passa um nervoso, acabou. Né? Então, se você vai receber um cliente, se tem a placa do carro de um cliente, você já deixa a entrada dele liberada, já é
a pessoa atmosfera, entende? É sobre se sentir importante e especial. Exatamente. Se sentir acolhido. Se sentir especial, você falou tudo. Se você chega no lugar e todo mundo já fala, ah, você é a Gisele? Ah, estão te esperando, vamos ali. Entende o que eu tô falando? As pessoas hoje, quando elas chegam, elas já sabem que vocês estão esperando por ela e você consegue humanizar. Isso fica tudo mais diferente, muito mais humanizado. Nada que uma IA, que o pessoal tá falando tanto hoje, vai roubar o nosso serviço. Não, ela veio para ajudar. Somar, agregar. Somar. Suponhamos que você tem uma carteira hoje de 60 clientes. E por algum motivo, 40 te mandam, oi Gisele, bom dia, alguma coisa no mesmo tempo. Você vai conseguir responder os 40? É igual, esses dias eu estava conversando com a gerente de banco, ela falando que ela atende 200 pessoas. Eu falei, gente, como assim? 200 clientes? E aí, se você não tem um apoio, que é um copiloto, pelo menos para falar, oi Gisele, neste momento eu estou ocupada, mas eu volto a te ligar ainda hoje. Você não se sente mais? Não, ela vai me ligar. O problema é quando você deixa o cliente no vácuo, vamos dizer assim, que você não responde ele. Mas se você humaniza, utiliza isso, e você traz ele, conversa com ele, fica tudo mais fácil. E eu acho que hoje as pessoas estão muito ligadas só ao chat e esquecem que ligar para o cliente. Então, eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo, pergunta, dona Gisele, a senhora quer que continue pelo WhatsApp ou eu posso te ligar? Porque na ligação você escuta o tom de voz da pessoa, você consegue humanizar mais, você consegue interar mais com a pessoa. Às vezes ela está muito nervosa, mas você liga para ela e fala, olha, vou resolver seu problema, tenha calma, qual o melhor horário que eu posso te ligar? Fica muito mais fácil. Fica, porque a escrita não tem emoção, né? Não tem emoção. Por mais que você seja simpático, não tem emoção. E tem pessoas que nem acreditam que é você que está escrevendo. Tem pessoas que estão tão assim que ela fala assim, não, é você mesmo que está escrevendo, mas você é a gerente, você tá... Não, sou eu. Então, eu sempre brinco com as pessoas e falam assim, tem informações e dados. Dados, todo mundo tem. Tem dados na internet para todo mundo observar. Eu preciso que a minha equipe transforme aquele dados em informação, para que eu possa fazer o atendimento humanizado. Então, por exemplo, eu tenho um dado lá de 3 meses. Aí a minha informação vem, olha, Andréia, a Gisele, ela já teve passagem na nossa empresa 3 vezes em menos de 90 dias. Opa, eu preciso dessa informação. Então, eu entro em contato e falo assim com você. Faço isso no meu dia a dia, tá? Bom dia, Gisele, tudo bem? Sou a Andréia, sou gerente do atendimento. Eu sei que o consultor tal está conversando com você, mas eu gostaria de deixar o meu canal aberto para qualquer insatisfação, você entre em contato comigo. Quem sabe faz ao vivo, né? Exatamente. Por que eu faço isso? Porque eu entendo que hoje tem Reclame Aqui, tem Google, tem um monte de reclamação espalhada. Então eu estou tentando fazer com que antes de chegar a esses canais, chegue em mim, eu tento resolver. E o meu consultor, em paralelo, saiba que ele tem em mim um apoio. Como que eu quero humanizar um atendimento fora se os meus consultores, as pessoas que trabalham comigo, não estão? Não existe isso. Se o meu consultor, se o meu funcionário já trabalha assustado, com medo, como que ele vai fazer? Ele tem medo de falar comigo. Como que ele vai passar o cliente para falar comigo? Mas você sabe que você tocou num ponto também que é muito interessante, porque às vezes o medo é uma crença limitante que está instalada, né, dentro da própria pessoa e ela começa a enxergar coisa onde também não existe. Dentro da cultura, né? Dentro da cultura. E às vezes, quando a gente pensa, é a cultura interna, mas a cultura externa. Com porque certeza. Poucas pessoas também conseguem separar tudo que traz na sua bagagem para dentro da organização. E aí onde vira os embrólios, né, os emaranhamentos. Com certeza, porque ela já tem os desafios dela, já tem os medos dela. Aí a cultura chega com aquela cultura rígida, que já tem medo, que tudo tem que estar certo. Ele não pede ajuda, né? Às vezes ele não tem apoio em casa, já traz esse trauma de casa e chega na empresa e vê. E aí as pessoas acham que atendimento ao cliente qualquer um pode fazer. Não. Eu acho que tem que ter uma seleção muito especial, porque não é qualquer um que tem. E para dar um burnout ou para dar uma depressão no funcionário que trabalha com isso, é muito fácil. Porque hoje em dia as pessoas não têm tempo. Então, se você demora 1 segundo, ela já te atende meia áspera. Tem ainda esse lance da carga horária para quem... É só acho que no telefone, quem né, trabalha com call center tem esse 6 por 1 aí que ainda está em negociação.
Mas no momento que eu trabalho, não é 6 por 1. É atendimento ao cliente, mas é que as pessoas generalizam com call center, com toda uma outra coisa, né? André, agora falando de todo esse seu know-how, de todo esse seu conhecimento, eu imagino que você tem uma equipe de mais de 20 pessoas também, né? A última equipe que eu tive agora é de 20 pessoas. Só que eu já trabalhei com atendimento, com operações com 300 pessoas, 150, 200, depende do ramo. E eu corro, tá? Quem trabalha comigo não tá aí pra verificar que eu vou em todo mundo. Eu corro todas as baias, eu quero saber de tudo. Eu falo que eu não tenho sala. Eu gosto de sentar no meio deles, eu gosto de escutar, eu gosto de ver, eu gosto de participar, eu gosto de falar com o cliente. Um ato há pouco tempo que a gente fez também é que a gente pegou os clientes mais irritados, assim, que teve maiores reclamações, e a gente convidou eles para participar de reuniões com a gente e mostramos, olha, a gente tem um projeto novo de atendimento que a gente gostaria de fazer assim. O que você acha se fosse você? Envolveu eles, Envolvemos eles. Isso é legal. E com isso a gente fez uma comunidade com que eles mesmos divulgassem. Nossa, olha, vai fazer isso, fez essa experiência. Então, eu acho que a nossa cara mudou. A gente saiu de um Reclame Aqui muito mais baixo para um Reclame Aqui mais alto. Eu já tinha conseguido um Reclame Aqui maior numa outra empresa. Nessa subiu. Também, tudo subiu. Eu acredito que tudo subiu. As vendas melhoraram. Mas eu acho que trazer o cliente para dentro também faz resultado. Faz a diferença. Não tenha dúvida. Mas aí eu tive todo um apoio da organização. Porque o que a gente entende hoje é que, assim, atendimento ao cliente sempre existiu. Desde os primórdios. De um tempo pra cá, ele tá ficando, eu sempre falo gourmetizado, mas não é gourmetizado no sentido que, ruim, não é isso. É que agora parece que as pessoas estão escutando mais a voz do cliente. Porque o atendimento ao cliente era visto, todo departamento tem um centro de custo, mas o atendimento ao cliente, até um passado bem próximo, ele só era visto como despesa. Eu só tenho porque eu sou obrigada a ter, que uma lei me impõe que eu tenha um atendimento depois que eu vendo, senão eu não teria. E sai tanta venda do pós-venda, né? Eu sempre digo que o vendedor, o comercial, faz a primeira venda. Isso é critério deles. A segunda venda em diante, o que mantém um cliente é o pós-venda. Porque se você compra um produto e você não tem um pós-venda que te dê um apoio e que te esclareça, você vai comprar de novo? Você não vai comprar de novo. Primeiro que talvez se você tem um contrato de 1 ano, você nem fique, você já migre. E se você tiver que comprar um outro produto, você já não compra. Eu acho que o pós-venda, além dele segurar o cliente, ele traz insights, porque se eu escutar bem um cliente, as dores dele, eu consigo levar para dentro da empresa e falar, olha, meu cliente está sentindo isso, que talvez é a parte de produção, talvez é uma outra área que precisa melhorar. De desenvolvimento. Exatamente. Né? Olha, o cliente falou que se eu entrar nesse site aqui, ele tem um botão que para ele seria essencial se tivesse esse botão que encaminharia ele para um outro lugar. Mas a pergunta facilitar a vida, né? Será que os outros setores estão abertos para isso? Às vezes sim, às vezes não. Né? Porque a gente tem que entender que tem que ser uma engrenagem. A gente só é um porta-voz de entrada. E que eu não estou acusando, não estou falando que o seu software é ruim, ou o seu... Não, eu só estou falando para você que a gente precisa melhorar, porque às vezes a gente faz... Afinal, quem está usando o produto é o cliente, então é o cliente que... Perfeito, porque às vezes a gente tem essa mania de, mas para mim tá ótimo, mas não é a gente que vai usar, é a pessoa, então tem que escutar o que ele tá fazendo, entendeu? O que satisfaz ele. E eu acho que o mundo é isso, e não tem IA no mundo que substitua a conversa. Esse bate-papo, você escutar, você entender, ele se sente, por experiência própria, o cliente se sente... E olha que curioso, né? A gente falando de experiência do cliente... E te colocando e me colocando na posição de cliente, que nós somos. Né? Porque, tipo, quando a gente começou a iniciar a conversa e a conexão numa rede com quantas pessoas não tem ali dentro do LinkedIn? Com certeza. E o movimento, e foi super especial, né? A gente se conheceu comentando o post uma da outra. Exatamente. E aí a gente já conectou as empresas, conectou as pessoas. E isso é muito rico, porque... É escutativa, né? É escutativa. E se fala muito de oratória e fala-se pouco de escutatória, né? É verdade. E essa presença, desenvolver essa habilidade, esse skill, é algo muito importante no autoconhecimento.
E eu acho que é da pessoa. Já me perguntaram isso uma outra vez. Não... Eu acho que tudo a gente aprende. Tudo a gente aprende. Ninguém nasce aprendendo. A disciplina faz com que você faça tanto aquilo que vá. Mas a escuta ativa tem que ter um dom, você tem que gostar. Por mais que você tenha disciplina de fazer uma ginástica, de correr, de fazer isso, a escuta ainda, eu acredito que ainda tem. Você aperfeiçoa, você desarma, porque às vezes as pessoas estão armadas, né? Você vai escutar, você só quer escutar aquilo que você quer, e você não aquilo que precisa. Você escuta já não para ouvir, processar e digerir, Exatamente. Você já escuta para responder, né? Não, perfeito. As pessoas não estão escutando para ver o que eu posso fazer para ajudar ela. Não, para atacar. Tipo assim, mas o senhor já fez isso? O senhor já tentou aquilo? Às vezes tem outras alternativas. Só que aquele cliente, ele não quer aquilo. E a gente está colocando o nome de cliente, que a gente está falando da experiência do cliente, mas isso acontece que nem você colocou na própria equipe. Exatamente. Entra na questão da eficiência e do eficaz, né? Às vezes se você pede uma coisa, tá em excesso, fica não escutar. Você está correta. Não escutar. Às vezes você quer contratar uma outra empresa para fazer um serviço que, se você escutasse o seu funcionário, a dica dele que ele está usando no dia a dia operacional, já resolveria. Às vezes só um plus, alguma coisinha já melhoraria. Um botão que a gente acabou de falar já melhoraria a vida de todo mundo, do cliente, dele, de todo mundo. Não sei como está nosso tempo, mas contar um fato, como que a escuta e você falar com o cliente resolve. Eu sempre dou esse exemplo porque foi fato. Quando eu trabalhava numa certa empresa, eu vou falar o nome, porque eu acho que daí eu já saí, não tem problema nenhum. Pode, não tem problema? Não, você que sabe, também não tem problema. Eu trabalhei na Telefônica há muitos anos. E na época tinha uma propaganda lá que falava, quando você ligava e falava, tá detectado, você ganhava um brinde. Então, quando uma pessoa ligava, você ganhava. Mas nesse caso, a cliente tinha um programa no computador dela que tinha simultâneo, chamada 3, era a linha inteligência da Telefônica. Só que para desprogramar, eu precisava que ela desprogramasse do telefone dela. E um colaborador meu ligou para a cliente e pediu para ela apertar o jogo da velha no aparelho para que desprogramasse, só estava faltando ela apertar isso. Ela era uma senhora, e ela não estava entendendo. Ele ficou quase 30 minutos e falando, e ela nervosa, e não estava. Aí ela falou, me ajuda, por favor. Aí eu não tinha entrado porque ele não tinha pedido ajuda, então eu estava entendendo que ele estava dominando. Quando ele pediu minha ajuda, eu entrei, perguntei para ela quantos anos ela tinha, ela falou que ela tinha 75 anos, aí nós conversamos, falei, a senhora gosta do frio, gosta... Bom, perguntei para ela. Tirou o foco dela. Acalmei um pouco mais ela, brinquei, falei outras coisas, falei que eu também tinha uma avó, que também é assim, que time que ela torcia, se ela torcia, se ela gostava de fazer caminhada. Chamou ela para perto. Chamei ela para perto de mim e perguntei para ela, a senhora já foi num sítio? A senhora gosta de sítio, de alguma coisa? Ah, eu adoro, eu morava num sítio. Falei, sabe o que eu queria que a senhora fizesse? O botão que ele tá pedindo para a senhora apertar, ele parece com uma cerca, sabe? Uma cerca do sítio. Olha no telefone, no teclado da senhora e vê se a tecla que aparece mais com uma cerca. Ah, eu acho... Aperta ela pra mim. Pronto. Resolveu. Você deve ter uma criatividade. A gente tem que entender o lado dele. Porque pra nós é fácil, pra ele talvez não seja. Então por isso que eu tô falando que às vezes tem que ter um dom. Sim. Né? E eu gosto muito, por mais que seja tumultuado, os meninos falam, quanto mais tumultuado tá o dia, parece que o meu dia rende mais. Porque parece que no final do dia você trouxe alegria, você é muito, muito satisfeito quando você fala, ele fala, muito obrigado, você resolveu. Que todos pensassem assim, resolveria. Mas é que as pessoas associam também a palavra problema já como é algo ruim. E na verdade o problema é oportunidade. Então, eu costumo falar questão problema, porque tipo, é só um ajuste. É só a questão de trazer um novo olhar e você enxergar de uma outra forma, que foi o que você fez com essa experiência. E você contou da Tecla, a gente participou de um treinamento de uma vivência e ela também usou um exemplo parecido, que era o asterisco, e aí não estava entendendo. E aí o cliente falou por que você não me falou que era a Tecla cabeludinha? Alguma coisa assim. Tá vendo? Então, tipo assim, olha a visão. Eu nunca ia pensar que ali parece mesmo, né? Depois que ela falou. Os cabelinhos, os cabelinhos.
Enfim, é sobre a gente, de fato, acolher, trazer para perto, entender, trazer um novo olhar, reconhecer e transformar, né? Com certeza. E isso a gente não aprende. Eu não comecei sabendo fazer isso. Eu comecei a ver... Às vezes o próprio cliente ele tem a resposta, sabia? Só que ele tá tão nervoso que ele já não vê. Que ele já não vê. E, em contrapartida, as empresas hoje acham que assim, eu prometi pra Gisele que era tal dia 10 horas. É 10 horas, gente, não é 10 e 1, 10 e 5, 10 e 10. Porque a pessoa tem o tempo dela, e o tempo é uma coisa sagrada. Sim. Então, você não fazer isso, você não tá respeitando a outra pessoa. Quando você faz esses dados, você tá respeitando ele. Então, mas você está falando todo dia com o seu cliente, para que falar todo dia? Para que ele saiba que eu não esqueci dele, que eu estou resolvendo o problema dele. Enquanto eu não resolver o problema dele, eu dar um retorno. Tentado falar com ele, o follow-up com ele todos os dias. Depois que eu terminar o serviço dele, eu ainda tenho que fazer o follow-up, aí eu pergunto para ele, dona Gisele, a senhora quer que eu te ligue 7 dias, 15 dias, uma vez por semana? Só para a gente acompanhar se tá bom. É o cuidado que você tem. Processo de evolução, né? Exatamente. E tem pessoas que pensam assim, mas então se você tá me ligando é porque você não garante o seu serviço. Não. Eu estou perguntando se você tá satisfeito, porque pode ser que aquilo resolva, mas durante aquele percurso surge um outro problema. Ô André, se você pudesse assim dar uma dica para quem tá não só começando, mas para quem também tá nesse setor e tá aí estressado, para fazer um diferente, o que você falaria? Olha, primeiro eu acho que faria cursos, né? Tem Instituto Cliente Feliz, tem vários outros institutos aí que fazem com que você tenha uma escuta melhor, entender aquilo, não como para você, para um outro. E eu acho que o mais importante, mas aí não é só atendimento ao cliente, é para qualquer serviço, entender a jornada do cliente, entender por que aquele cliente chegou até você estressado, qual o caminho que ele fez para chegar, porque a gente quer resolver o problema ali. Só que se a gente não vê o início, para onde começou, toda vez que ele chegar em você, ele vai chegar estressado. Eu aprendi isso às duras penas. Por que toda vez chega em mim dessa forma? E aí entender a jornada do cliente, como ele entra na sua empresa, qual canal, ele passa para um, passa para outro. Se ele tiver que repetir 3 vezes, ele já estressou. Mas de novo você, fora quando a pessoa te transfere e nem te joga, né? Então eu acho que o meu conselho para as pessoas que estão começando é: entenda a jornada do seu cliente para você fazer o atendimento, porque daí você vai saber todo o caminho que ele percorreu, porque quando ele chegar em você, você vai sentir a dor dele, vai falar: olha, dona Gisele, eu sei, a senhora passou por ali, passou por assim, mas sabe por que a senhora passou? Por isso, por aquilo. Se explicar o motivo por que ela fez aquele caminho, talvez ela entenda. O cliente hoje, ele passa por vários caminhos, ele não entende por que eu tenho que fazer isso. E aí é isso que começa a ficar exatamente. Quando a pessoa é leiga, ela te julga mais. Quando ela sabe do caminho que ela tem que seguir, ela te julga menos. Entender não é dar razão. Não é porque eu te entendo que eu dou razão para sua empresa e falo, tá certo ou não. Mas eu começo a entender o porquê daquilo. Eu acho que as pessoas têm que ser mais transparentes. Quanto mais transparente para um cliente, acho que as coisas vão melhorar e muito. A transparência é tudo, né? Não tenha dúvida. Você entende, eu vou voltar a repetir, porque as pessoas falam, entender não é dar razão. Eu não tô dando razão, talvez, para você, mas eu consigo entender o porquê que te levou aquilo. E talvez com isso, eu consigo até te falar como cliente, falar, Gisele, eu entendo isso. Mas se você fizesse dessa forma, E um outro mal nosso, a gente às vezes é resistente à mudança, né? Não, mas sempre foi assim, é uma frase que afunda qualquer um. Sempre foi assim, mas não precisa ser sempre assim. Vamos tentar de uma outra forma. Uma coisa que eu também acredito muito, que o pessoal fala assim, time que tá ganhando não se mexe. Não, em time que tá se ganhando, é aí que eu posso mexer, porque ele tá ganhando. Então eu tenho peças para moldar. Eu acredito fielmente nisso. Andréia, muito legal bate-papo com você, de muitos aprendizados, não só sobre a experiência, mas a nossa experiência com também certeza. Para com o outro, né? Então, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço. E é sobre isso. Obrigada. Curtam, compartilhe, divulgue aí para os amigos. E vamos pensar mais no atendimento como humanizado, né? Como acolhedor, não o bicho de 7 cabeças.